Boa noite, alunos do curso de Pedagogia. Eu vou passar para vocês aqui uma revisão, uma discussão uma breve discussão sobre o questionário que eu passei para vocês na penúltima aula, na aula passada. Eu levantei alguns questionamentos, agora eu vou fazer a correção, certo? Literatura infantil, revisão. Então, o objetivo das atividades seguintes é proporcionar uma reflexão sobre gêneros textuais, tipologia textual, gênero literário, alfabetização e letramento, interdisciplinaridade, sequência didática e ludicidade. Tais conceitos são indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem de literatura infantil e o desenvolvimento da docência no âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, pessoal, como eu falei na última aula, eu elenquei no quadro esses elementos, né, que são muito importantes para o desenvolvimento da docência. E lembrando que vocês estão no curso de licenciatura se formando para serem professores, atuar intimamente com a literatura e nos anos iniciais do ensino fundamental, é importante que vocês compreendam esses conceitos, a contextualização real desses conceitos, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Segundo São Tomé, a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho em um nível de associação entre disciplinas, em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios e, consequentemente, enriquecimento mútuos. A literatura infantil pode contribuir para o diálogo entre as disciplinas quando cria condições de ensino-aprendizagem interdisciplinar. Leia o livro O Comilão, de Ana Maria Machado, e escreva o nome de 3 disciplinas que podem ser abordadas pelo professor a partir da leitura da referida obra. Então, esse livro aí maravilhoso, né? Que, pensando o seguinte, vocês vão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Vocês têm que pensar de forma interdisciplinar, porque vocês não vão trocar fazer igual nos anos finais do ensino fundamental. Agora, hoje vai ser aula de português. Aí entra professor de português. Agora vai ser a aula de matemática. Não, é você que vai ser a professora de língua portuguesa. É você que vai ser o professor de matemática. É você que vai ser o professor de história, de geografia. Entendeu? Então, precisa pensar de forma interdisciplinar. Certinho? Então, bora aí. Eu coloquei matemática, língua portuguesa e ciência. Língua portuguesa, porque língua portuguesa não tem como você não trabalhar, gente. Apenas você ler, pedir uma criança para ler. Ler sem ficar dando ênfase à própria leitura do texto, ou à linguagem, ou os verbos utilizados ou não utilizados. Só de você ler ler o livro, proporcionar uma situação em que o aluno vai ler o livro, ou que você lê o livro para o aluno, ou que um grupo de alunos lê para a turma, só você já está trabalhando em língua portuguesa. Porque tem oralidade, leitura, escrita, vários elementos que você trabalha, da prática de linguagem, que você trabalha dentro de língua portuguesa. No entanto, a simples leitura, não precisa pegar um trecho, interpretar, fazer uma ficha, não. Só a leitura já está trabalhando língua portuguesa, só a leitura do livro. Matemática, porque o livro você vai fazendo uma sequência de matemática muito tranquilo, né, na leitura. E ciências, porque a própria questão da alimentação, por exemplo, né. Então, eu elenquei essas 3 disciplinas. Você pode elencar outra, porque você pode ver outras coisas. Você lê o livro e tem a sensação de, não, dá para trabalhar essa disciplina aqui, eu acho que dá. Então, acerta a matemática, língua português e ciências? Não, esse foi o que eu coloquei. Vocês têm um ponto de vista. Às vezes você pode colocar matemática, geografia, pode colocar língua portuguesa e outro ensino religioso. Não tem problema. Esse aí foi o que eu coloquei. Então, não existe bem uma certa ou errada. Isso aqui é para a gente pensar como é que um livro contribui para a gente trabalhar de forma interdisciplinar, certo? Então, vamos lá. 2. Segundo Frigoto, a necessidade da interdisciplinaridade, mas a língua está embolando, na produção e socialização do conhecimento se dá pela própria forma do homem produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social. E funda-se no caráter dialético da realidade social, que é, ao mesmo tempo, una e diversa.
A intencionalidade deve ser uma filosofia de trabalho, uma forma de compreender e viver a realidade. Leia a obra Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, e pontue os conteúdos ou temas que podem ser trabalhados em sala a partir da leitura dessa obra, né? Em sala, coloquei sala 2 vezes. Eu já disse. Tá, beleza. Chapeuzinho Vermelho, que é uma releitura do Chapeuzinho Amarelo, que é a releitura de Chapeuzinho Vermelho. Os cachorros estão latindo muito ali, gente, mas eu não vou parar, porque se eu parar eu não consigo parar para depois voltar. Vou ter que regravar, entendeu? Não sei ainda não, tô tentando aprender, certo? Então, o que eu coloquei aí? Cultura infantil, porque lá fala, nesse conto, ele vai falando dos medos, né? De uma vivência, né? De uma cultura infantil. Alfabetização, né? A família silábica do B e do L, vamos supor, eu vou trabalhar a alfabetização, enfocando a família do B e do L, né? Bolo, lobo, essas que é tudo. E reconto. Eu sempre, quando eu trabalho com esse conto, eu leio para os alunos o conto Chapeuzinho Vermelho. E depois, gente, vocês acreditam que teve um homem muito esperto, que ele não gostou dessa história muito assim, ele achou melhor, ele quis fazer a própria história dele. E aí ele pegou e escreveu uma outra história, só que o nome é o Chapeuzinho Amarelo. E esse Chapeuzinho Amarelo, ele tem outros medos, outras ansiedades, outros enredos que vai envolvendo ele. Então, vamos também fazer o nosso próprio conto? Então, vamos escrever a partir do Chapeuzinho Vermelho, vamos escrever o Chapeuzinho Laranja, vamos dar novas aventuras, criar novas aventuras para essa Chapeuzinho, entendeu? Então, eu ilustro, dou um exemplo de como é que se faz um reconto, entendeu? Pegar uma história e recontar com suas próprias palavras. Recontar do seu jeito, recontar, dar um novo título, um novo nome, fazer dar um novo aspecto para essa literatura, para esse texto lido. Então, contar de outra forma, né? E aí eu sempre gosto de trabalhar com os alunos assim. 3. Marque as assertivas que completam as lacunas abaixo. A entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por 2 processos. Pela aquisição do sistema convencional de escrita e pelo desenvolvimento de habilidades do uso desse sistema em atividade de leitura e escrita, nas práticas sociais. Práticas sociais, gente. Use essa palavra. Tenha em mente essa palavra. Que envolve a língua escrita. Magda Soares. Então, aí a resposta é a seguinte. Alfabetização, né? Vamos aí. Então, gente, a criança se alfabetiza, ela entra nesse mundo, né, e o adulto também, por meio de 2 processos. Pela alfabetização, que é o desenvolvimento das habilidades do uso do sistema das atividades de leitura e escrita. E o letramento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, presta atenção. Então, quando eu acesso o sistema convencional de escrita, como eu já falei para vocês, babu, eu sei que eu junto a sílaba K com B, com bo e forma cabo, né? Boca, eu escrevo boca. Eu conheço o sistema, isso aí é a alfabetização. Então, pela aquisição do sistema convencional da escrita, a alfabetização. E pelo desenvolvimento das habilidades do uso. Agora eu sei usar, eu uso em vários contextos. Eu escrevo bilhete para minha mãe, eu escrevo bilhete para meu pai, eu faço várias situações aí. Letramento. É como eu falei para vocês, eu tenho uma enxada, é alfabetização. Eu sei usar essa enxada, eu uso ela para capinar meu lote, eu uso ela para me trabalhar, para me ganhar meu dinheiro, eu uso ela. Aí é um letramento, é como eu conheço o código linguístico, ótimo, alfabetização. Eu uso ele em várias situações reais de comunicação, letramento. Certinho? 4. Marque assertivas que completam as lacunas no texto seguinte. É impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum. Assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum. Em outros termos, partindo da ideia de que comunicação verbal só é possível por algum. Então, vai completar essas seguintes palavras que vão completar. Então, é impossível, gente, comunicar-se verbalmente a não ser por algum gênero. Eu me comunico por meio de algum gênero. Assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. Em outras
Em outros termos, partimos da ideia de que a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. Entendeu? Então, a Marcos vai contribuir com a gente nesse sentido de que a gente precisa se comunicar, a gente verbalmente, a gente vai se comunicar por meio de algum texto. Pode ter certeza. Então, a gente vai se comunicar por meio de texto, de gêneros textuais, né? 5. Marca a sequência que apresenta apenas exemplos de gêneros literários. Então, contos de fada, crônica, artigo de opinião, não é gênero literário, esquece. Piadas, anúncio, gênero literário, não esquece isso. Então, vamos para lá. Memórias literárias, fábulas, contos de fada, crônica, teatro literário, novelas, romances, poemas, soneto, cordel, sabe, poemas, slam, lambe, lenga, trava-línguas, parlendas. Para segunda-feira que vem, eu vou gravar uma aula com todos esses gêneros aí, as principais características deles, entendeu? E ancorando ele no DCGO, na BNCC, que é o documento curricular para o Estado de Goiás, que orienta o trabalho do professor. Então, para a próxima aula eu vou gravar falando sobre esses gêneros, como é que esses gêneros podem contribuir para o planejamento de vocês, para o trabalho de vocês, tendo em vista um bem maior, o objetivo maior do trabalho de vocês, que é a aprendizagem do aluno, certo? Então, tá aí, né? Que é todos esses daí. 6. Marque a alternativa que complete a lacuna. Gente, quem se refere aos textos materializados em situações comunicativas, situações reais de comunicação, materialização em situações comunicativas. Gente, olha aqui, ó. Recorrente encontramos em nossa vida diária em padrões sociocomunicativos. Características definidas por seus objetivos e iniciativas, aspectos composicionais e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Gente, gênero textual. Qual o objetivo dessas duas questões? Vocês refletir, diferenciar gênero textual de tipologia textual, né? Então, aqui, o gênero textual é aqueles gêneros pelos quais eu me comunico, né? Eu atuo na sociedade por meio desses gêneros, né? Por meio de contos, por meio de anúncio, né? Por meio de um convite, uma receita. É assim que eu atuo, gente, na sociedade. Eu ensino alguém por meio de uma receita, eu vou aprender, eu vou usar a receita. Eu vou no mercado, eu uso uma lista, né? Depois eu vejo aqueles anúncios, né? E vou lá naquele supermercado, eles anunciam, o mercado se comunica comigo, ele anuncia os seus produtos, eu vou lá comprar. Vocês estão entendendo? Eu uso os gêneros. E aí não confunda gêneros textuais com gêneros literários. Que gêneros literários são só aqueles gêneros que eu coloquei lá no finalzinho aqui, ó, dessa questão, que eu vou ter uma aula só sobre ela, essa daqui, ó, letra C. Gêneros textuais são todos os gêneros, anúncios, artigos estão todos lá, mas é importante vocês compreender o que são gêneros textuais. E os gêneros literários são dentro dos gêneros textuais, mas são gêneros literários que pertencem a campos de atuação diferentes. E eu vou falar para vocês na próxima aula, eu vou gravar uma aula sobre os gêneros literários, só os gêneros literários, por causa da disciplina de literatura infantil, e como é que esses campos de atuação estão ancorados, eles são da BNCC, e esses gêneros literários ancorados dentro desses campos de atuação, tá? Vocês vão entender na próxima aula. Certinho? Então, o gênero textual é isso. Agora aqui, ó. Designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística da sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo. Caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas, que abraçam cerca de meia dúzia de categorias: narração, argumentação, exposição, descrição e junção. É aquilo que eu falei, já tenho dito aí. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês compreendam a diferença de gênero textual para a tipologia textual, né? Então, são tipos textuais. Então, dentro de um conto, vai ter narração, descrição e pode ter uma injunção, sim, né? O que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é um texto que manda, que orienta você a fazer alguma coisa. Nos anos iniciais, você trabalha com regra de jogos. Os alunos
seguindo as regras dos jogos, depois criando as próprias regras dos jogos. Isso aí é injutivo, é um texto injutivo que te orienta a você fazer alguma coisa. Então, tá aí entre eles os manuais, né? As receitas, isso são textos injutivos, que tem um comando ali dentro te orientando a fazer alguma coisa, né? Então, argumentação, vai ter nos artigos de opinião, requerimentos, exposição, né? Numa apresentação oral, numa apresentação de um determinado conteúdo, né? Narração. Narração vai ter nos gêneros literários, pessoal, muito nos gêneros literários. Mas um gênero textual, eu quero dizer, ele pode ter 2, 3 tipologias ali dentro dele, compondo ele, né? Mas para isso vocês precisam identificar e diferenciar, reconhecer gêneros textuais e gêneros literários. Não, a diferença de gênero textual para tipologia textual. Então, tipos textuais não é a mesma coisa de gênero textual. Tipologia é uma sequência que está ali dentro. O gênero textual está ali na própria organização do texto. Enquanto o gênero textual é aqueles gêneros com quais eu atuo na sociedade, eu me comunico, me relaciono na sociedade. E eles podem ter várias tipologias dentro dele. E gêneros literários são só os gêneros literários, né? Contos, romance, aqueles contos daqueles livros que a gente lê. É o objeto de estudo da literatura infantil, né? Então, é o tipologia, como tá a narração, a argumentação, a exposição, descrição e junção, certo? Aí temos aqui, marque as assertivas que relacionam-se ao conceito de sequência didática. Um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito. Um locus físico ou virtual com formato específico. Não, isso aí é locus, isso aí é suporte textual. Um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas, articuladas para a realização de certos objetivos educacionais. Isso. Servem para dar acesso aos estudantes à prática de linguagens novas, dificilmente domináveis. São formas de organizar o trabalho pedagógico que favorecem o trabalho interdisciplinar? Sim. Ao organizar a sequência didática, o professor não poderá incluir atividades diversas como leitura, pesquisa individual? Se ele fizer isso, aí não sei que tipo de sequência é essa, não, né? Então, são essas aí as corretas. Gente, a sequência didática é uma forma de organizar a minha prática pedagógica, tendo em vista o desenvolvimento do aluno. E aí, para isso, o que eu faço? Eu seleciono determinados, por exemplo, habilidades, né? E aí, eu não sei como é que vocês estão aí em estágio, se vocês estão estudando a BNCC, mas eu preciso falar já da linguagem que a gente está utilizando agora, né? Que é a BNCC, que é o DCGO, o Documento Curricular do Estado do Goiás, que é um currículo elaborado a partir das orientações da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que lá tem uma organização de gêneros, habilidades, uma organização com habilidades, né, competências, né, tem pano para manga demais, não tem como eu aprofundar aqui, né. Mas, de fato, que tem habilidades, algumas habilidades. Então, quando eu vou elaborar uma sequência didática, eu tenho algumas habilidades que eu pretendo desenvolver ali com meus alunos, que meus alunos desenvolvam, né? Então, é leitura, e aí tem a prática de linguagem. O que eu pretendo desenvolver com meu aluno nessa semana, na semana que vem, nessa quinzena? Eu vou elaborar uma sequência didática. Aí, então, tendo em vista meus objetivos, se é a leitura, se é a oralidade e escrita, leitura, por exemplo, e análise da língua, eu vou desenhando a minha prática para isso. Então, ajuda muito, né? E que eu gostaria muito que vocês levassem em consideração é selecionar um livro, por exemplo. Eu já vi uma sequência didática com o livro Camilão. Meu Deus do céu, que sequência didática muito boa, com bastante atividade, com bastante situações onde o aluno vai ter que ler individualmente, que o aluno vai ter que ler, fazer a leitura oral, exposição oral do que entendeu, que vai ter que fazer análise da língua, que é analisar a estrutura da língua, como é que o autor usou aquelas palavras para compor aquele texto, entendeu? Então, um livro como ele, dá para trabalhar, por exemplo, você trabalha matemática, trabalha ciências e trabalha, foca em todas essas
prática de linguagem de língua portuguesa, entendeu? Então, ele tem que ser interdisciplinar, porque você não vai passar uma semana só trabalhando matemática, uma semana só trabalhando língua portuguesa. Você é professor dos anos iniciais, você vai trabalhar todas as disciplinas 2 semanas, na quinzena inteira. Então, você precisa pegar um livro que ele ajuda você, que contribui para que você desenvolva todas essas disciplinas com seus alunos, tá bom? Então, sequência didática é uma organização da sua prática pedagógica. 9. Segundo Santos, a palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras. E é relativo também à conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte. O conceito de lúdico está relacionado a algo que proporciona ao homem entretenimento e diversão, aprendizagem e desenvolvimento da imaginação, prazer e motivação. Sim, gente, tudo isso. A maravilha lúdico. Só de você selecionar um livro, ler para os alunos assim, mas que você seja assim, aquela pessoa que não é muito lúdica, igual eu. Todo dia eu lia para meus alunos um livro didático, então já dava minha pitadinha de lúdico na minha aula, para minha aula não ficar tão dura, tão sem graça, entendeu? Então, a leitura por si só ela já é lúdica, é muito bom, entendeu? Mas além disso, como eu já tenho colocado aí, muitas das atividades a gente pode estar fazendo jogo, teatro, sabe? Várias situações onde que a gente pode usar o lúdico, como foi colocado na aula passada, com os alunos de Deus, exemplo, na aula passada, né? Várias situações em que o lúdico, ele traz tudo isso, entretenimento, né? Imaginação, aprendizagem, viu? Então vamos aí. A número 10 é o seguinte, né? Escolha um conto de fadas e elenque 3 atividades lúdicas que possam ser trabalhadas a partir da leitura do mesmo em sala de aula. Aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui, que eu coloquei, o texto que eu coloquei lá não foi conto de fada na última aula, foi um conto literário, um conto, não foi conto de fada. Conto de fada tem suas características, né? E eu vou explicar para vocês na próxima aula, quando eu for trabalhar gênero um por um, na aula que eu vou gravar na semana que vem, eu vou explicar e explicar e exemplificar cada gênero, né? Colocar o gênero, falar um pouco sobre a estrutura dele e exemplificar, colocar ele. Então, eu vou explicar para vocês a diferença de conto de fada, tá bom? E aí, eu coloquei lá no grupo, não coloquei conto de fada. Eu falei assim, gente, quem fez a 10 pode colocar aqui. Mas o texto que eu li não foi conto de fada, certo? Conto de fada, aí para essa atividade aqui, eu selecionei esse daqui. Então, cada um ficou à vontade para selecionar um conto e elencar, né, as atividades lúdicas que podem, a partir dele, trabalhar a partir dele. Então, eu selecionei os 3 porquinhos nessa atividade aqui, nesse exemplo de correção para vocês, nessa discussão. E coloquei as seguintes atividades: formação de frases, sortear a imagem da história e pedir os alunos para formar frases coletivas no quadro. Então, por exemplo, existem várias imagens, né, relacionadas à história dos 3 porquinhos, né? Várias imagens. Então, pegar uma imagem, colocar lá e selecionando grupos e grupos para formar frases, né? Os alunos podem ir lá de grupos, dependendo. E aí, gente, o nível de dificuldade, de desafio, vai depender da turma. Se for no primeiro ano, tem um nível de dificuldade, palavras. E se ele estiver no segundo, no segundo semestre, já pode pequenas frases. E assim vai colocando, vai fazendo, fazendo um tipo de atividade que você vai adequar conforme o nível da turma, conforme aquilo ali seja um desafio para a turma, certo? 2, teatro da história, né? Um teatrinho da história, muito bom, gente. Pensa como é que é bom, já vi vários teatros de crianças com esse. É uma atividade, um texto tranquilo de ler, e um texto muito tranquilo de representar, entendeu? As crianças acham muito fácil, gostam muito, muito tranquilo, né? Reconto usando fantoche. Então, os alunos podem fazer um reconto, mas ao invés de fazer aquele reconto escrito, podem fazer o reconto, recontar a história, ou respeitando literalmente o que o autor colocou, ou de outra forma, recontando renomeando os personagens, renomeando as situações, criando novos desafios, novas aventuras para esses 3 porquinhos e para o lobo, tá bom? Então, a atividade pode ser em grupo.
que é muito importante também a gente estar incentivando nossos alunos a trabalhar em grupo, porque trabalhar em grupo é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? E que você precisa desenvolver e que nem sempre é tão fácil como parece, entendeu? De forma que cada aluno possa contribuir com o desenvolvimento do outro. E é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês assistissem, corrigissem e refletisse sobre as questões, cada colocação aí. Lembrando que esses elementos são elementos fundamentais para você, que vocês precisam conhecer o conceito e a contextualização, o conceito e esses elementos na prática. Se vocês estão se formando como professores, mesmo que vocês não vão atuar na sala de aula, gente, vocês precisam dominar esses conceitos e não só esses conceitos como, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, mas a situação na realidade. Você precisa ter um mínimo de dizer assim, eu sei a diferença de gênero textual para tipologia textual, eu compreendo a importância do lúdico, eu sei o que significa trabalhar de forma interdisciplinar, entendeu? Eu sei como é que se faz uma didática, o que é uma sequência didática, entendeu? Então, tudo isso são elementos que devem fazer parte do professor. Um saber docente precisa conhecer esses elementos, né? Para a gente trabalhar literatura, para vocês atuarem na sala de aula, certinho, gente? Bons estudos, viu?